essa alegria que eu retorno aqui. Estive aqui no mês passado, vou estar aqui no mês de fevereiro, nesse último dia do mês, e vou estar também aqui sábado. Olha que coisa interessante, na hora de marcar, já até falei. Eu achava que era longe, porque 28 de fevereiro, é de 4, só que está na mesma semana. Mas ok, para isso, 4 aniversário do meu pai, ele faz 83 anos, vou dar uma palestra aqui 10h15, 16 horas eu vou estar no Teresa d'Ávila, na Barra, 18 horas eu vou estar no Centro Espírita Fraterno Luz e Caridade, no Buí. Então, dia de palestra para poder pedir orações para o meu pai. Ele está bem, mas aí eu peço o presente dele, que seja vibrações em cada casa que eu estiver. Então, sábado aqui, pedirei prece para ele, é o presente que eu vou dar para ele nesse dia, fazer palestra, divulgar o Evangelho e levar o Espiritismo adiante, na tentativa de, assim, quem sabe, melhorando a minha condição nessa atual existência. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante porque é uma das menores parábolas do Evangelho de Jesus. A parábola do tesouro escondido, ela está entre as 6 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Eu trouxe vários livros porque sempre eu tenho a ideia de divulgar as literaturas, porque não importa o que eu fale, o importante é que vocês passem a estudar a partir da orientação que os expositores dão. Nós temos nossas limitações na interpretação, as dificuldades inerentes à própria condição moral em que nos encontramos. E quando vocês pegam a literatura que a gente oferta e mergulham nela, eu tenho uma garantia de que vocês terão a condição melhor de fazer a leitura e interpretação a partir do nível de consciência que vocês estão. É por isso que parábola é algo que é muito interessante de se viver, que ele vem do termo grego para, que é colado de, ao lado de, e balém, que é lançar. Então, se lança ao lado de parábolas. É uma forma de ensino que é atemporal. Jesus usou parábolas. Por quê? É muito difícil você mudar uma história. Você pode até mudar um trecho de um dito de Jesus, mas quando ele conta uma história, dentro da história, para a pessoa corromper a história, ela tem que mudar muita coisa, porque senão a história perde o sentido. Então vocês têm a parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos, a parábola da figueira que secou, e aqui a menor parábola do evangelho é a parábola do tesouro escondido, que é em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Só que dentro dela tem também a outra parábola, que é a parábola da pérola escondida, a pérola perdida. Qual é a nossa referência hoje para estudar o Evangelho? É o Novo Testamento de Haroldo Dutra. Por quê? Os outros evangelhos, a Bíblia, por outros tradutores, são interessantes também, e às vezes muitos deles são fidedignos, mas muitas são corrompidas, são feitas transcrições para poder favorecer uma ideia de determinado grupo religioso, ou protestante, ou católico. Então, existem muitas corrupções nas transcrições. A gente parte da premissa que Haroldo Dutra, como juiz de direito e estudante do grego, ele trouxe direto lá do aramaico e para o grego e para o português, trazendo tantas notas de rodapé que trouxeram uma riqueza na leitura do evangelho dele. Ano passado, eu acabei de ler o Novo Testamento de um protestante. Esse ano, eu estou estudando o de Haroldo Dutra, eu estou no Evangelho de Marcos. Pretendo, até julho, terminar o Evangelho, o Novo Testamento, só que não é completo. No de Haroldo Dutra vai só até os Atos dos Apóstolos. Faltam as cartas e faltam o Apocalipse de João. O que eu quero dizer é, lá no Evangelho de Mateus, que é justamente o capítulo 13, são 6 parábolas. Dizem os estudiosos, os que estão à frente das interpretações das Escrituras, que temos 32 parábolas no Evangelho inteiro. Há controvérsias, mas alguns estudiosos apontam que são 32. Cabe a algum de vocês contar e perceber se são realmente 32. Mas aqui nesse capítulo de Mateus, ele vai ter, dentro do capítulo 13, 6, que vai começar com a parábola do semeador, depois vai vir a parábola do trigo e do joio, depois vai vir a parábola do grão de mostarda, depois vai vir a parábola do fermento, depois tem explicação das parábolas, mas não é uma nova parábola, a parábola do tesouro e da pérola, que está dentro do capítulo 13, versículo 44, 45 e 46, e a parábola da rede, ou do peixe.
me permita ler, portanto, essa pequena parábola que aqui nós vamos falar hoje, que é a menor, segundo os estudiosos do Evangelho. Então, a parábola do tesouro e da pérola, que a nossa em voga é a parábola do tesouro, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Para aí. A nossa palestra é sobre isso. Só que dentro desse contexto está também a outra, que é a da pérola, e que tem toda a fundamentação psicológica, transpessoal e consciencial, considerada, e daqui a pouco eu falo do outro autor, que é Alírio Cerqueira Filho, nos livros que ele escreve sobre as parábolas conscienciais mesmo. Então ele continua, Mateus dizendo, né, o que Jesus teria dito. No capítulo 13, 45, ele continua: novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía, comprou. Não é muito parecida? O terreno que encontrou o tesouro, foi lá e tentou comprar aquele campo que havia aquele tesouro. A mesma coisa que estava buscando uma pérola. Encontrou uma pérola tão preciosa, que era tão preciosa que ele partiu, vendeu tudo que tinha para ficar com aquela pérola. Vocês já devem estar percebendo do que é que está se tratando essa passagem, né? O que seria a pérola e o que seria esse tesouro. Mas antes de aprofundarmos, vamos trazer então todas as referências que vocês vão ter, porque a de base foi o livro de Caibá Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Tem tudo aqui. Quem gosta de ler, vai anotando. Eu depois no meu Instagram, ou ver no canal do YouTube da casa, quais foram os livros citados. E dá uma estudadinha, vale a pena. Pelo menos o tema que vocês vêm para a doutrinária, tirem aquele dia de noite, antes de dormir, e lê o livro, o capítulo referente à doutrinária, porque vai sedimentar o conteúdo. Vocês vão ter a inspiração dos benfeitores, que estão aqui lhe inspirando, que estão me inspirando. E aí vocês usam para o sono dessa noite de terça-feira, que pode ser um sono que leve você a perceber qual deveria ser o verdadeiro tesouro da nossa busca no planeta Terra. Então são formas de construir uma massa de conexões cerebrais para a gente sedimentar os conteúdos do Evangelho. A gente ouve aqui, tudo bem, vai dormir. Antes de dormir, pega lá. Quem não tem um livro de Caibá, vai na internet. Tem tudo isso lá disponibilizado no Google. Vai no Evangelho de Mateus, capítulo 13, lê a passagem, medita um pouco naquilo e dorme. Então vocês têm aqui a possibilidade de encontrar no livro de Caibá essa passagem. Mas veja bem como é bom fazer palestra e como eles dizem para a gente: Flávio, a referência é esse livro, porém você é livre para pesquisar em outras obras. E é o que foi que eu fiz. E aí quando você começa a se debruçar, você vê tanto livro que fala do mesmo assunto que você fica doido. Eu vou me basear em qual? No que eles me disseram ou no outro que eu gostei mais, ou naquele outro? Óbvio que eu vou tentar falar a partir do sabor da minha própria interpretação. Então você vai ter o livro de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, que também vai ter o capítulo chamado Parábolas, ou Parábola do Tesouro Escondido e da Pérola. Lindo. Uma página singela, ou melhor, 2 páginas, que eu tenho algumas coisas, se eu conseguir, eu cito do que eu marquei dele. Passando desse, você tem o estudo do ESD, da Federação Espírita Federação Espírita Brasileira, onde você tem 2 tomos, que é o tomo parte 1 e parte 2, que fala dos ensinos e parábolas de Jesus. Lá dentro, vocês terão, dentro de um capítulo, que é falando sobre o tesouro e a pérola, roteiro 7, que é do ESD para as casas espíritas se basearem para construir os programas de estudo. Então você tem aqui o tesouro e a pérola. Aqui ele traz referências de onde a gente pode encontrar. Está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, vai falar sobre isso. Você tem o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que também vai falar sobre isso. Você tem o Parábolas de Caibá Schutel. Você tem Vinícius, que é o mestre da educação, que também é um livro da FEB. E você vai ter Caminho, Verdade e Vida, que está aqui. Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de Emmanuel, que faz parte da coleção Fonte Viva, que tem Ceifa de Luz, tem Vinha de Luz e tem os outros. Nesse livro, você vai ter o capítulo chamado O Tesouro Maior, que eu devo ler para vocês. Essa historinha aqui que Emmanuel traz, que é o menorzinho que tem. Preste atenção, O Tesouro Maior, e vocês terão também uma outra referência que é A Vinda do Reino,
Que reino é esse que está vindo? Então, olha os livros todos que vocês podem pesquisar e dizer, pô, Flávio, eu não encontro literatura. Já falei várias. Você vai ter um autor que não é espírita, que é Humberto Roden, que escreve sobre sabedoria das parábolas. Ele vai falar aqui não do tesouro, mas vai ter um que vai falar sobre a parábola, a pérola preciosa, que está em Mateus 13, 45 e 46, que me serviu, mesmo não falando do tesouro, porque é a mesma base. O tesouro escondido e a pérola preciosa é a mesma fundamentação. E, por fim, esses dois, que são bem interessantes, parábolas terapêuticas, de Alírio Cerqueira Filho, que é um militante do Movimento Espírita lá de Mato Grosso, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que ele é um médico, terapeuta de regressão, terapeuta transpessoal, trabalha com terapias integrativas, e eu gosto muito dos textos dele, porque fala na linguagem que eu compreendo. Então, ele faz a série de estudo transpessoal do Evangelho, uma abordagem psicológica, transpessoal, consciencial das parábolas de Jesus. E aqui ele vai colocar lá no finalzinho, e que é justamente, ele considera todas essas 6 parábolas como sendo parábolas da autoconsciência, onde estão todas as 6 que estão no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Ok? E, por fim, esse lindo livro, que é uma coletânea de vários autores espíritas, dentre eles Haroldo Dutra, Raul Teixeira, Simão Pedro, tem aqui Andrei Moreira e tem Arthur Valadares, que é um jovem maravilhoso, e é ele quem vai falar nesse livro sobre a parábola do tesouro escondido. Para mim, o melhor texto que eu li foi o que eu gostei mais foi o de Arthurzinho, que é esse espírito da nova era que está encarnado aí, trazendo muita contribuição para clarear os pensamentos da juventude, como ele sendo um grande jovem que milita nesse caminho aí do Evangelho do Cristo. Então, essa literatura toda é para dizer assim, o que é que vocês atribuem como sendo o tesouro escondido? Então, a passagem explícita é: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Vocês acham que tesouro é esse? Quem pode opinar? Qual é esse grande tesouro que tanto na pérola quanto no terreno lá que estava com o tesouro, a pessoa fica tão agoniada que quer vender tudo que tem para ficar com aquele tesouro para ela? Vocês acham que é o quê? É óbvio que é o reino de Deus, né? É óbvio que é a verdade que está em nossas almas. E a gente, para poder encontrar esse tesouro, não vamos conseguir nunca mergulhando no mundo externo. É o caminho de volta para dentro. É essa a proposta. Ele não vai dizer em nenhum momento que nós temos que anular a vivência no mundo. Você precisa viver no mundo, mas você não pode colocar, como tem na passagem do Evangelho também, lá de Jesus, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. E são vários relatos na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz, onde você, se eu não me engano, no Mundo Maior ou é Obreiros da Vida Eterna, o avô de André Luiz, ele vai se perder lá no umbral, numa região trevosa, pegando as lamas no lugar em que ele foi consciencialmente vibrar, achando que eram moedas de ouro, porque durante a vida inteira dele, ele se apegou ao ouro. Quando desencarnou, ele vai para um estado de consciência, porque você sai do corpo, você não perde a vida, você perde a vida física, mas a vida continua. E o que vocês estão cultivando, onde vocês estão colocando o tesouro de vocês, é ali que estará o vosso coração, ou no corpo agora, ou quando sairmos do corpo, em qualquer momento da história de vocês. Por isso, se vocês quiserem saber se terão uma boa morte, tenham uma boa vida. Não tenham medo da morte, porque a morte vai ser determinada pelo grau de envolvimento que vocês estão cuidando da vida física. Se vocês estão colocando o seu tesouro todo como se fosse a busca da sobrevivência material, obviamente, quando vocês desencarnarem, vocês podem viver apegado àquilo que vocês construíram materialmente ou apegado àquelas pessoas que vocês deixaram na Terra, a ponto de não partir para um espaço de consciência onde a verdadeira busca deva ser o reino de Deus que está dentro de vocês, mesmo longe dos entes queridos ou longe dos bens materiais que vocês conseguiram amealhar. Vocês estarão pacificados, porque vocês sabem que vocês são apenas usuários daquilo, provisórios.
mas momentaneamente vocês se utilizarão para o desenvolvimento psicoemocional, afetivo, moral e espiritual, mas não para viverem reféns dessa realidade, como vai dizer o Berto Roden no livro Sabedoria das Parábolas. O problema não está em ter coisa, está em ser possuído pelas coisas. Então ele vai fazer um trocadilho sobre possuidor e possuído. De possuidor e possuído só tem uma letra que difere, que é o R. O que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo possuídos pelos bens que estão conseguindo conquistar, ou são possuidores daquilo que vocês estão conquistando? Uma letra, que é o R, muda tudo. Ele vai falar assim, parece que há uma eterna incompatibilidade entre o ter e o ser, como entre treva e luz, quantidade e qualidade. Antes de atingir a qualidade do ser, corre o homem atrás da quantidade do ter ou dos teres. Ele é um filósofo fantástico, universalista e que é um autor fora do espiritismo, dos que eu mais gosto. Mas depois de descobrir o seu ser qualitativo, torna-se ele indiferente a seus teres quantitativos. Isso é profundo demais e filosófico. Não importa ter ou não ter, porque ter ou não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. Quando você tem o ser qualitativo, você pode possuir os teres quantitativos, sem necessariamente se perder. Tem tanta gente que tem tanta coisa, está em paz, porque não está vinculado e nem apegado, ele possui as coisas, mas ele não é possuído por elas. Você pode ter tudo, mas não ser possuído por aquilo que vocês têm. Você é possuidor, é o que ele vai fazer o trocadilho numa outra passagem, que se eu conseguir, eu marquei essa, mas essa eu acho que eu não marquei. O possuidor e o possuído. Ele deixa aqui em algum ponto esse lugar do possuidor e possuído, é um texto pequeno. Vale a pena também vocês procurarem a Pérola Preciosa, chamada do livro A Sabedoria das Parábolas, de Humberto Roden. Mas eu posso trocar como eu entendi. Então, o possuidor é a pessoa. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Como é que eu estou lidando com esses bens materiais? Eu me deleito com eles e que são úteis para a minha trajetória na Terra, como um instrumento para o meu desenvolvimento pessoal, para a minha aquisição de consciência, para o meu grau de expansão moral. Ok. O problema é que quando está no corpo, e a gente vive o mundo que vive, essas guerras que estão sendo feitas, é tudo pelo vil metal. Se vocês buscarem o fundo do fundo de tudo isso, a base vai estar nas lutas religiosas, pelo poder religioso, para se sobrepor em um relação ao outro, poderes territoriais para terem mais posses de petróleo, de ouro, ou daquilo que é aquilo que o território do ser que é invadido oferece, ou você vai ter as lutas fratricidas por necessidade de obter tesouros que são, como eu já falei, o petróleo, ou terras que tenham muito minério. Haja visto o que acontece aí com os caras que fizeram com a terra dos Yanomamis. Aquilo tudo é fruto da busca do ouro. Para quê? Para vender, para quê? Para sobreviver alguns, mas para os outros viverem como nababos, cheios de riqueza material, e não importa o que eles possam fazer para conseguir alcançar aquilo que é o intento, que é conseguir mais recursos materiais. Então, todo grau de investimento que nós façamos no tesouro que é perecível, ele pode determinar o grau de sofrimento que tenhamos quando a gente buscar o reino de Deus, que deveria ser a busca do nosso convívio na Terra. Não precisa buscar o reino de Deus quando desencarna. A gente precisa ter competência para alcançar o reino da Terra. Peixinho fala sempre isso, André Luiz Peixinho é uma pessoa que eu tenho muita referência. Ele fala assim, olha, se você não tem nem competência para alcançar o reino da Terra, como é que você pode ter competência para alcançar o reino dos céus? Eu fiquei pensando, ele é filósofo, psicólogo, né? Falei, é mesmo. Porque tem que ter o básico. Você tem que ter competência para ter o mínimo de moradia, você tem que ter competência para adquirir um mínimo de locomoção, você tem que ter competência para adquirir o mínimo de alimentação. Se você não está tendo competência, qualquer um de vocês, para isso, fica muito difícil alcançar o reino dos céus. Eu não quero dizer que não existam pessoas que estão na margem da pobreza e têm um grau de elevação moral e espiritual muito maior do que quem tem toda a riqueza e que alcançou o reino da terra. Não é sobre isso. É porque tem pessoas que têm tudo isso e não conseguem viver a pacificação na alma para se desapegar de tudo que tem e conseguir alcançar o reino dos céus. Como também tem gente que não tem nada,
que é o mínimo para a sobrevivência, e que estão também atormentados, buscando o reino dos céus, mas não conseguem nem alcançar o mínimo para sobreviver no corpo. É preciso, então, termos competência de adquirirmos o mínimo, que eu falo o mínimo, para a sobrevivência na Terra, para ter um mínimo de capacidade de buscar o reino de Deus. Porque como é que você consegue ter capacidade de pensar, de se elevar, se você está de barriga vazia? Se você não tem nem como se alimentar minimamente, se você não tem paz para poder educar uns filhos, se você não tem paz para poder ter um lugar de moradia que seja minimamente confortável, que lhe deixe tranquilo para você poder fazer seu evangelho, fazer sua oração, viver uma vida de, entenda, de tranquilidade possível na vida material que nós estamos, é muito difícil pedir para essas pessoas que busquem o reino dos céus em primeiro lugar. Eles vão ficar lutando pela sobrevivência, e é o que nós vivemos no mundo. Nós buscamos no mundo a sobrevivência do corpo. É um corre-corre desenfreado. É acordar cedo, manda filho para a escola, porque tem que educar, porque ele tem que falar inglês, ele tem que estudar piano, ele tem que fazer a escola no regime integral, tem que ser bilíngue, tem que aprender tudo. Ao mesmo tempo, o pai vai para o trabalho, porque sem o trabalho ele não consegue manter a escola cara que ele quer para o filho, ele não consegue ter o aluguel pago ou o apartamento que ele está financiando, ou aquele que tem mais condições, pagar um condomínio de luxo, num condomínio caro, que o condomínio é R$1.500, R$2.000, R$3.000, numa condição menor aí, que tem condomínio muito maiores. Então, nós vivemos nessa busca desenfreada pelo ter, sobrevivência o tempo todo, sobrevivência. E quando para, qual o tempo que está dedicando para o maior tesouro que deveríamos estar tendo, que é a busca do reino dos céus, que é a busca da verdade, que é a busca desse contato com o divino que habita em cada um durante o nosso dia a dia, que não precisava parar, porque Yogin Shirin Shirishinan, que é o espírito que deu uma comunicação e fez um livro chamado Divina Presença, através de Dr. Elzio Ferreira. É um livro lindo. Metade do livro é nota, a outra metade é o livro escrito por esse espírito Yogin Shirin Shirishinan. Não precisa que você fique buscando Deus só no momento que amanhece ou no momento em que vai dormir. Ele diz assim: quando você está no trânsito, esteja com Deus, sempre buscando Ele. Está comendo? Esteja comendo com Deus, que você é Deus, né? O que ele quer dizer, na minha tradução atual, na visão da meditação, da atenção plena, é você estar presente em tudo que vocês fazem, porque estando presente em tudo que vocês fazem, olhando para dentro, não olhando para fora, fazendo tudo de fora, mas em contato com o self, com o divino, vocês estão trazendo Deus para o seu dia a dia. Você vai para o trabalho com Deus, você almoça com Deus, e aí, quando você deita para orar, ele vem junto. Porque é muito difícil você estar longe de Deus o dia inteiro, não botou ele em nenhum momento na sua vida. E na hora que você deita, quer lembrar dele. Aí vai vir um problema do trânsito, vai vir um problema do trabalho, da conta que estava atrasada. Vem tudo menos Deus. Aí o que é que o Espírito sugere? Coloque Deus em tudo, a todo momento. Conta está atrasada, pague com Deus presente em você. Está vivendo uma experiência de almoço com Deus presente em você. Está lavando um prato com Deus presente em você. Não precisa ficar falando, meu Deus, meu Deus. Não, é ter a conexão com Deus, que está dentro e que é o Criador de tudo que é. Quando você deita para dormir, que vai meditar, Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Ele está junto, ele vai vir com um turbilhão de pensamentos. Quando você medita, ele vai estar junto com um turbilhão, mas Deus vai estar conectado com você. Então, a ideia de trazer Deus para a sua vida, que é justamente a busca desse tesouro que nós deveríamos buscar, que é o reino de Deus vivendo na Terra, deveria ser a tônica de todos nós, só que nós não fazemos isso. Então, o que o Arthur vai dizer? Eu vou pegar o livro, melhor dizendo, de Caibá, que foi a referência maior. O que Caibá vai dizer? Ele vai dizer assim: Jesus, sabendo dos artifícios que os homens empregam na conquista dos tesouros, fez, no tesouro escondido, uma parábola comparando ao reino dos céus. Fê-lo, naturalmente, para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista desse outro tesouro, ao qual ele chamou imperecível. É o tesouro que a traça não corrói, que o ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Esse tesouro é um bem inalienável, que vocês estarão com vocês desde o berço até o túmulo, além do túmulo e em todos os lugares em que vocês estejam. É o bem maior, que é o tesouro, que é a conquista de si mesmos. A gente sabe que nós buscamos, muitos de nós, conquistarmos o mundo externo. Veja a guerra da Ucrânia. Que loucura é aquela. Até hoje eu me pergunto com minha esposa,
Foi por que mesmo que ele entrou? É o quê? Qual era a lógica? Era só ocupar o território para poder depois ficar com aquelas regiões próximas dele, ampliar e tomar a Ucrânia como se era antes da antiga União Soviética? É isso que esse cara quer? O povo está lá quieto, vivendo a vida deles, não estava na OTAN, aí vai se mexendo e fica se regozijando por matar não sei quantas mil pessoas para poder ter o poder aumentado em áreas territoriais. Como é que uma pessoa consegue dormir à noite pacificada com um negócio desse? Então a gente quer conquistar o mundo externo, mas é incompetente para conquistar a si mesmo. Ele não tem, Putin, a capacidade de conquista interna. Está perdido dele mesmo. Deve ser uma criança sofrida. Quando eu vejo a fisionomia dele, na visão psicológica, que a gente sempre tem um olhar terapêutico, né? A gente vê que é uma criança sofrida, é aquele menino birrento, que foi da KGB, que quer saber de território, jogava o War. Quem jogou o War? O War era massa, eu amava. Você tinha a Ásia ali, tinha que ocupar a Oceania, aí ocupava a Europa. Deve ser aquele menino que brincava e aquilo ficou tão incorporado dele que cresceu e na vida real levou a fantasia para o mundo real. E ao invés de conquistar ele próprio, fica conquistando territórios externos ao invés de conquistar a si mesmo. Lembrei de Hitler, a mesma coisa, uma criança que sofreu bullying, que não suportou aquilo e reverteu a ira dele para aquilo que ele fez, que foi o Holocausto, que é uma página que a gente devia esquecer da história, ou melhor, nunca esquecer, mas nunca mais pudesse ser repetida. Então são crianças psicológicas em corpos de adultos, e muitos de nós aqui somos assim, crianças psicológicas. Ele é uma criança, tem quantos anos, meu lindo? 12 anos, é um adolescente que está saindo da criança para o adolescente e que se tiver traumas na infância desse guri, se o pai não educou de forma evangelizadora, se não fez com que ele pudesse acessar os bens maiores que ele traz na história de espírito imortal que é, na construção egóica, quando até os 7 anos ele traz muitas características da vida pregressa, dos 7 até os 12, 14, que é a mãe e o pai, quem é? Está aqui? Ore, porque quando chega a 14 anos você não tem como fazer mais nada, você só tem que orar mesmo, é para poder dizer, Senhor, que tudo que eu tinha feito com ele até os 14 possa estar sedimentado, de modo que ele desenvolva as habilidades junto com aquilo que ele traz do passado delituoso de iniquidades e de dores, se foi um meliante, se foi um cara, um menino maldoso, ou trazer todas as virtudes e as potências da alma, ser um menino da nova era, que é muito mais provável que seja. Depois do ano 2000 para cá, muitos espíritos que estão reencarnando já não estão muito com comprometimento com aquela maldade extrema. São espíritos que estão na proposta de renovação planetária. Não necessariamente são espíritos puros, não necessariamente são espíritos bons. São espíritos que não têm aquela maldade inata, como muitos que reencarnaram antes, como eu na minha infância, eu sempre conto, eu tinha um vizinho meu, né, que eu só não fui parte com capeta, porque meu pai e minha mãe me educou e não me permitiu que eu me envolvesse com aquele meu vizinho, que eu gosto muito dele, meu pai é padrinho, mas era parte com o demônio, ele era o Satanás reencarnado. Então, desde pequeno, ele chegava dentro da nossa lógica de guri, ele falava assim um dia para mim, Flávio, para você botar para esse passarinho que morreu ir para o reino dos céus, você tem que um arrancar as patas, o outro puxar as asinhas, até o menino fez assim, e um puxa a cabeça. Eu pequeno, é o demônio, Satanás, né? Eu, meu irmão, nós três, eu, Quito, que é meu irmão, e ele, eu não vou dizer o nome, ele dá risada quando eu conto isso a ele, era o Satanás, ele era o Satanás, melhorou muito. É um espírito que veio comprometidíssimo, está evoluindo e está conseguindo nessa vida, pelo menos, não sair mais comprometido, eu acho. Aí eu peguei o passarinho na mão, achei uma rolinha, aquela rolinha, né, que morreu de meu Deus, e assim, não estava em mim, apesar de eu ter muita maldade dentro de mim, mas eu não estava a ponto de conseguir fazer aquilo de forma fria. Eu olhei assim, eu olhei para meu irmão Quito, eu com 10 anos, meu irmão com 9, ele com 11, 12, ele era 2 anos mais velho, ele é do seu tamanho. Aí ele pegou e fez assim, não vai puxar não? Eu digo, mas eu não tenho coragem, mas tem que estar morto, mas para que está morto? Puxa, você só precisa puxar as patinhas dele, 2 pezinhos assim, arranque fora, você tira as asas aqui, e eu arranco a cabeça. Eu digo, eu não vou fazer não. Ele, vocês são os frouxos. Aí ele puxou a patinha, puxou as asas, puxou a cabeça. Aquele corpo daquele passarinho nunca mais saiu da minha cabeça. Foi um registro que eu levo ao longo de toda a minha existência, um trauma, que talvez se eu fizesse aquilo, eu deveria estar acessando os demônios que eu também trago em mim. Aí foi a caminhada da nossa infância, era uma coisa muito leve, a gente era menino muito bonzinho, outras coisas que eu fazia, que eu vou contar para vocês, ficava na ladeira ali do Bonocô, esperando os trabalhadores descerem para o trabalho dele ali na estação do metrô de Brotas, né? Eu morei no Machado Forte, igreja de Brotas, rua ali que desce, aquela que vai dar lá embaixo, ficava com ovos podres, que a gente enterrava, anjo de candura, aqui falando, o espírito lindo, brando, pacífico, que busquei o tesouro onde deveria buscar, o Satanás é encarnado e tentando não ser o Satanás. Quando eu lembro disso, assim, ficava os trabalhadores, vocês cansados, 6 horas da tarde, descendo ali
na ladeira de Brotas para pegar seu buzu lá no Bonocô, ovo escondido, e aí, puf, estourava o ovo fedendo, e os trabalhadores indo para casa, fedendo a ovo. Isso era coisa de menino de luz, é Satanás, é os demônios encarnados na Terra. Então, quando eu vejo um menino como você, com 12 anos, aqui dentro de um centro espírita, procurando se lapidar, que deve ter uma outra coisa nesse nível aí, comece a se desprender dessas coisas, que eu sei que você não traz, para sintonizar com o belo e com o bom, porque ele deve ser um menino bom, né? Não ter essas coisas assim tão demoníacas, não, né? Para finalizar, a gente fazia tantas barbáries, que uma das barbáries que a gente fazia era chegar nos tanques. Olha que arte de meninos, que menino tem arte do cão, né? E eu era um dos meninos, junto com meus amigos lá do Machado Forte, que tínhamos arte do cão, sob a liderança desse, que era a cabeça da turma. Ia nos tanques de água, não tem os tanques de água, a gente mijava no tanque, para a pessoa tomar banho com o tanque de mijo. Pelo amor de Deus, isso é coisa de menino de luz, é um Satanás. E, por fim, para matar os velhos do coração, em época de São João, a gente pegava uma abóbora, que era aquele negócio que botava aquela coisa de Halloween, né? E aí botava dentro dela uma bomba, aquela bomba de 1000, e acendia como se fosse um cigarro, com um pavio curto, largava lá e batia na porta, a pessoa pegava, abria a bomba, estourava, era abóbora para tudo. Isso é coisa de meninos que estão ligados a Hitler? É Satanás. A mesma coisa. Então, quando meu pai percebeu esse Satanás encarnando com essas tendências, ele começou a educar, olha, ninguém é Satanás. Por isso que eu hoje não sinto nenhuma raiva de meu pai por tomar meia dúzia de bolo. Eu apanhava de minha avó, de minha mãe, de meu pai. Porque realmente eu, no meu ponto de vista, talvez se não tivesse tomado bolo, nem surra de meu pai e de minha mãe, eu e meu irmão teria se desviado com a galera, que muitos de lá se desviaram, foram para droga, foram para o tráfico, se envolveram com coisas escusas. A gente, pelo menos, ficou nessas coisas do terror de menino pequeno, mas não se perdeu. Todos três chegaram na universidade, nos formamos, e pelo menos nesse nível primário, a gente não se encontra mais. Então você, tio, que está aqui, sintonize com o belo que está em você, porque quando der 14 anos, mãe, não tem mais controle. Por quê? É isso que acontece. Ele desenvolve as sinapses, os hormônios vão estar no seu ápice de manifestação, e aí é quando o espírito se apropria da sua personalidade, que são os atributos que ele traz. Se os atributos são elevados, ele vai promover coisas edificantes. Se não é, ele vai começar a ter um desvio de comportamento, que eu sei que ele não vai ter, porque está no centro espírita com 12 anos, não é porque eu calminho, olhando para mim, sem desviar, é um menino que tem um caminho bonitinho. Mas aí você vai só poder orar. Orar, Jesus, meu filho, pelo amor de Deus, continua educando. Mas não tem mais como, segundo a neurociência, segundo os neuropsiquiatras, segundo a psicoterapia, a gente já, depois dos 14 é mais difícil querer implementar valores. Por isso que os pais, às vezes, vacilam quando educam os filhos. Perceber as inclinações e as tendências é fundamental para que eles depois não cresçam e deixem que essas ervas daninhas se instalem. E aí vocês vão querer tirar depois de grande, já quando não tem mais tempo. Então, o Caibá vai continuar dizendo assim: esses bens são imperecíveis e são inalienáveis. São as grandes virtudes que nós temos quando cultivamos desde pequeno. Nós podemos ter uma trajetória um pouco mais equilibrada no planeta Terra. Ele vai terminar dizendo: lembrando que a traça e a ferrugem não corrompem e os ladrões não roubam. O reino dos céus é um tesouro oculto no mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Caibá vai dizer isso. Eles não querem fazê-lo aparecer. Aí ele vai falar do espiritismo, mas, graças à revolução aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito mais fácil ao homem achar esse tesouro. Por quê? Porque o espiritismo tirou o véu que ocultava os escritos do Cristo, que falava por parábolas. Por quê? Parábola, ela é atemporal. Como é seu nome? Maurinho. É até que horas que eu tenho? Tá. Maurinho, quando você conta uma história, é muito mais fácil você perceber a história e compreender de acordo com o seu nível de entendimento do que se eu ficar tentando lhe explicar e nivelar uma explicação quando temos uma plateia heterogênea. Então, quando eu conto uma parábola aqui, Mauro vai compreender no nível evolutivo dele, que pode ser maior do que o meu, porque você pode ser um espírito encarnado, pode ser um André Luiz encarnado, você pode ser um espírito desse de escola, que está no plano espiritual, está aqui no meio de mim, eu falando, e ele, poxa, isso já acertou, como Arthur Valadares, como Victor Hugo, os meninos de 20 e 21 anos de idade, parecem espíritos que viveram com Cristo. São meninos da nova era, não tenho dúvida disso. Se vocês puderem ver, Victor Hugo, que é chamado menino, e o outro que é chamado Arthur, são meninos extremamente diferenciados. Então, você pode ser um desses. Se eu conto uma parábola, você capta no nível que você, uau, eu percebi que o tesouro enterrado é isso assim assado. O outro vai entender, não, tesouro é meu tesouro mesmo, que eu quero, o dinheiro que está enterrado. Você vê que Cristo vai falar sempre assim, a parábola dos talentos, aquele pegou e enterrou na terra, né, o tesouro que era o seu talento,
aqui nessa passagem usou de novo o tesouro num campo. Então, falar por parábolas traz um novo movimento de interpretação atemporal. Na época do Cristo, entendia-se de um jeito. Na nossa época, entende-se de outro. Daqui a 1000 anos na frente, pode ter uma nova compreensão. É clássica. Parábola, ela pode ser interpretada de acordo com cada nível de entendimento. Jesus não ia falar na época sobre física quântica, ele não ia falar sobre os astros, sobre o código, ele falava sobre rede, sobre peixe, sobre gado, sobre tesouro, sobre a ceifa, a figueira, tudo que era o cotidiano daquelas pessoas. Então o Espiritismo, foi o que ele fez, veio tirar o véu para tentar dar uma interpretação, fazer uma exegese, a hermenêutica dos escritos do Cristo, num momento histórico que os judeus interpretaram de uma forma, que depois os cristãos fizeram a leitura daquilo, aí o catolicismo se apropriou de algumas passagens, algumas traduções foram corrompidas, tirou a reencarnação num determinado concílio, que era a reencarnação uma coisa natural no entendimento daqueles cristãos da época. Jesus falou por vários momentos, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, e o povo entende que é o batismo, a imersão na água para se batizar. Então tem vários trechos que mostram a reencarnação ali, embutida nas falas de Jesus. Então, o que foi que o Espiritismo fez? Hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Aí que vem um grande ponto para a gente fazer na finalização. O difícil não é encontrar o tesouro. O difícil é se desapegar dos haveres e dos teres para entregar-se um pouco mais ao ser. Venha comigo. Não é apologia à pobreza. Não é fazer o que grandes seres que passaram por aqui fizeram, como São Francisco de Assis, não é? Que renunciou todo o conforto dos Bernardoni quando se rebelou com aquilo tudo que tinha, não tinha o preenchimento do que era mais importante. Ele está um vazio na alma, um vazio existencial, que é muito comum na sociedade odierna. Nós vivemos o grande vazio existencial porque nos falta um propósito. O propósito que nós estamos colocando para a nossa vida, Jade, é o propósito da sobrevivência material. É a conquista do que vai falar na metanoia, na visão junguiana. Nós vivemos a primeira fase da vida na busca de uma faculdade, de estabelecimento de uma família, de ter os filhos. E aí conseguimos tudo isso. E quando vamos conseguindo tudo, percebemos que não estamos preenchidos. Há um vazio. Poxa, eu tenho tudo. Quantos pacientes eu atendo são milionários? Milionários. Tem tudo, mas estão no vazio existencial. Estão com depressão, transtorno de pânico, com concursos públicos, com cargos de poder aquisitivo, com carros de luxo, com casa de praia, com carro, com tudo. E, ao mesmo tempo, um vazio. Por quê? Buscaram o tesouro no lugar errado. Buscaram naquilo que é perecível aquilo que poderia trazer a felicidade que não consegue trazer. Não é renunciar a isso. É viver no mundo, contemplando os prazeres do mundo, mas não esquecer do essencial, que é o cultivo dos valores do espírito imortal. Então, o mais difícil é vender o que tem e, como o jovem, o mancebo rico, me veio aqui agora, ele falou, mestre, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Eu já respeito os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu já faço tudo o que Moisés disse, porque Jesus era judeu, então a base era Moisés, né? Primeira revelação é as leis mosaicas. Aí Jesus falou, então você fez tudo? Beleza, vai lá, vende tudo que tem e me segue. Ele olha o quê? Cheio de dinheiro, o mancebo rico, eu vou vender tudo que tenho. Você é doido para seguir esse cara aqui, que pode ser um fanático, pode ser um pré-digitador, pode ser um taumaturgo que está aqui inventando moda. Não vou, não. Então, nem todo mundo está disposto a vender tudo que tem. Claro que Jesus falou no sentido alegórico, metafórico. Ele não precisava vender tudo que tem e dar aos pobres. Ele podia fazer o quê? O desapego daquele lugar que ele não tinha capacidade de renunciar para seguir o quê? A fonte viva que era o Cristo. Mas nós outros faríamos o mesmo se lá estivéssemos. É só uma representação do mancebo rico que é a nossa realidade atual. Nós, na atualidade, não precisamos vender tudo que tem, a gente podia renunciar um pouco mais dessa busca desenfreada pelo ter para dedicar um tempo mais ao voluntariado, ao trabalho espiritual, à frequência a grupos de autoconhecimento, de estudo, a como o nosso querido lá que toca em centro A, centro B, centro C, está em tudo que é lugar, aquele ser lindo lá que toca como quê. Então está se desdobrando para se reconciliar com a própria consciência dele, que não deve ter valido muita coisa. Obviamente, o nosso irmão também, que é o marido de Jade, eu também. Não é porque a gente é bonzinho, não, é porque a gente não vale muita coisa, no meu ponto de vista, eu falo de mim, que a gente está nesse esforço
Porque essa semana, gente, vai ser a semana que eu vou fazer mais palestras na minha vida. Eu nunca fiz 6 palestras na minha vida. Flávio Santos, ele fazia aquele ordinário que eu amo, 30 palestras no mês. Eu, Flávio, hoje eu faço pouca. Faço só 8 por mês, porque eu faço só fim de semana. Mas na época que eu estudava psicologia, eu tinha tempo. Ele formou em psicologia. Eu fazia palestra de segunda a domingo. Eram mês de 30 dias, 30 palestras. Mês de 31, 31. Mês de 28, 28. Era o demônio, Satanás, Flávio Santos. Então, hoje, quando eu faço 6 palestras numa semana, eu antes ficava sentindo um peso. Teve um dia que eu pedi PPU. Eu digo, Deise, eu vou infartar. Estava no GPEC, há uns 8 anos atrás. Dispneia suspirosa, que era aquilo, trabalhando, atendendo paciente como o quê? Para ganhar o dinheiro, com a justificativa de que precisa daquilo. É mentira. Eu desconstruo todo mundo no meu consultório. Eu falei, para que você quer 60 mil? Para quê? Você vive muito bem com 30 mil, você é ambicioso, ganancioso, não quero largar meu status, mas fora eu tenho um concurso assim, eu trabalho no hospital tal, eu tenho 20 horas não sei aonde, e daí tá morrendo? Tá aqui diante de mim com transtorno de pânico, ansiedade, né? Tomando Rivotril, fluoxetina, o diabo? Será que vale a pena uma vida dessa, 60 mil por mês perdendo a paz? Não sou contra o dinheiro, mantenha o dinheiro, mas com equilíbrio. Se você tem os 60 mil por mês e continua vivendo a vida, tendo tempo para o centro espírita, tendo tempo para o voluntariado, sentindo seu filho crescer do lado dele, tendo tempo do lazer, atividade física, tá tudo certo. O problema não está no dinheiro, porque ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. O que o Beto Roden fala, ser possuidor do que tem e não ser possuído pelo que tem. O problema é que a gente é possuído pelo que a gente conquista. E aí depois se perde a si mesmo e perde as coisas, porque vai ficar, é perecível. E os valores da alma você não fez, não amealhou, não conquistou, porque não dedicou tempo na realidade atual para o que era o maior valor, os bens inalienáveis do espírito imortal que somos. E aí finalizo dizendo, isto é, desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres para possuir os bens celestes, para possuir os bens celestes, ninguém quer fazer. Então, vender o que tem, comprar o campo, o problema é vender o que tem, porque o tesouro já está mostrado. O espiritismo é um verdadeiro manancial de luz na Terra, que tirou o véu sobre a alegoria que o Cristo disse, que é a segunda revelação, e nos desnudou para que até uma criança de 12 anos consiga compreender, mas vários eruditos não conseguem perceber, porque não estão com olhos abertos para ver nem ouvidos de ouvir, porque é muito claro. Eu não consigo entender, irmão, você que está bem atento, no século XXI as pessoas não saberem que a reencarnação é a lei da vida, achar que a gente começa na concepção e morre na morte encefálica, isso é um atraso que não tem tamanho. Em pleno 2023, não saber que a reencarnação é lei de vida. E quando você consegue entender isso, muda toda a realidade de entendimento da vida. Você vai começar a entender porque o sofrimento, o destino e a dor não é uma coisa que um Deus que castiga, que pune, é uma construção do próprio ser no que ele vem fazendo na sua jornada evolutiva. E aí você passa a viver na vida com mais consciência, não me torna melhor. Então, é justamente o que eu estou querendo dizer. Ter a consciência do tesouro que é o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nos dá um grande salto em relação àqueles que não têm esse tesouro, no sentido de nos desapegarmos sem precisar vender tudo. É dar mais tempo ao que é o bem maior da vida, que são os valores do espírito. E ele vai terminar dizendo, materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. Os bens reais e imperecíveis, ele os julga abstrato. Não tem como pegar. Eu quero pegar meu carro, é meu celular, é meu iPhone, é meu Galaxy, é o centro espírita aqui que eu tenho, um ventilador. É o conforto das sensações que no corpo, na imanência, é o que mais a gente tem. Mas a gente não quer ir para a transcendência, que é aquilo que é imperecível, que é impalpável, que é subjetivo, que é aqueles valores da alma, que a gente não consegue mensurar e nem pode, às vezes, ser visto pelo que está fora. Você quer uma roupa bonita para ser elogiado, um perfume gostoso, que pode a sensação do olfato sentir. Mas o que é aquele valor que é a conquista do seu movimento de mergulho interior, o silêncio, o que você precisava fazer para encontrar Deus dentro de vocês, nós não fazemos. E finalizo. A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna, e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Como o tempo se esvai, 8h30 em ponto, eu vou finalizar com a história que eu sempre conto, porque tem pertinência
nessa fala de hoje e encerro o meu trabalho. Um jovem que buscava toda a alegria e felicidade do mundo, ele não estava encontrando isso. Falou para o pai dele, era muito rico, ele tinha iPhone, ele tinha aquele jogo, meu nome? Nintendo, na minha época era Atari, né? Na época de vocês, o quê? Qual é o nome de vocês? Esses jogos aí, tinha tudo. Televisão de 70 polegadas, tinha videogame, escolas mais ricas do mundo e era infeliz. O jovem foi para o pai e falou assim, meu pai, eu quero me matar, eu não quero mais viver essa vida, eu tenho tudo de material, mas eu não estou sentindo felicidade nem paz interior. Eu não quero mais viver desse jeito. Um menino em crise existencial, com 18 anos. Olhou para o pai desesperado. Meu filho, eu lhe dei tudo, você tem tudo, computador, eu posso lhe dar um carro do ano, você está fazendo 18 anos agora, eu vou lhe dar... Não, meu pai, eu tenho tudo isso, mas isso não está me preenchendo. Eu sinto um vazio, uma tristeza imensa, eu quero encontrar felicidade e não estou tendo felicidade com essas coisas. O senhor poderia me dar a última chance de ter um caminho para encontrar felicidade, senão eu vou me matar. O pai desesperou. Eu não sei o que lhe dizer, meu filho, mas eu vou lhe encaminhar para um sábio no deserto. Esse sábio no deserto vai lhe dizer o caminho da felicidade e depois dele você pode tomar a decisão que você quiser, que eu sei que ele vai te salvar. O menino entrou, pegou sua mochila, pegou a estrada, passou pelo deserto, chegou no ashrama, que é um templo de meditação de um monge. Ele estava vestido de multicor, era um monge plural, era um monge inclusivo, era um monge que era a favor da diversidade. Ele já achou estranho, porque monge é branco ou é laranja. Como é que você está vestido de verde, amarelo, azul, vermelho, as cores do arco-íris? Não, eu sou um monge plural. O que é que você quer, meu filho? Eu quero encontrar o caminho da felicidade, porque se o senhor não me disser, eu vou me matar. Aí o monge falou assim, eu posso lhe dizer, daqui a 2 horas, mas você tem uma tarefa a fazer. Tem essa colher com esse óleo. Com esse óleo que você está aqui, você vai dar uma volta no meu templo e vai olhar tudo que tem nele, mas não deixa a colher cair. O menino foi, pegou a colher e saiu viajando pelo templo. 2 horas depois, voltou. E aí, monge, está aqui. Eu não derrubei nenhuma gota do óleo. Me diga como é que eu faço para alcançar minha felicidade. O monge olhou para ele e falou assim, ô filho, você viu as belezas do meu templo? Não. Você viu os macacos silvestres? Não. Você viu meu lago com os peixes exóticos? Não. Você viu os vasos da dinastia Ming? Não. Você viu os tapetes persas? Não. Você não viu nada. Volta e refaz o caminho, meu filho. E veja quanta beleza tem nesse meu templo. O cara voltou com o óleo na mão, fez a viagem 2 horas depois, ficou encantado, voltou enebriado e disse, mestre, quanta beleza nesse mundo, no seu templo, quanta coisa linda. Ele falou, pois é, viste quantas coisas belas eu tenho de material e coisas valorosas aos olhos e às sensações físicas? Sim. E mas cadê o óleo? Derrubou o óleo. A tarefa era essa. Para você encontrar o caminho da felicidade, vocês precisam viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, viver as belezas que o mundo lhe oferta, mas não esquecer do essencial, que é o cuidado com o espírito imortal, que é o óleo, onde os bens inalienáveis são adquiridos e são levados além da vida física. Então, busquem viver no mundo, mas não esqueçam do principal, que é o espírito imortal que vocês são. Muito paz, muito obrigado.